Olá, você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado porque você vai assistir agora o programa O Cordão de Três Dobras. O Cordão de Três Dobras é um programa aqui da Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus. Essa igreja tem por hábito sempre, todas as vezes, da quinta-feira, trazer esse programa, que é um programa que fala da família, um programa que fala da palavra, é o programa que faz com que a gente fique saltitante de alegria sobre todos os assuntos relacionados à família. Família qual? A família que Deus fez, a família que Deus fez o homem e a mulher para que se complementasse, para que tivesse um relacionamento gostoso e assim por diante. E, diante disso, nós queremos já desde então pedir a sua audiência para que você nos complemente com o seu joinha, para que você nos dê um retorno fazendo sugestão, enfim, de alguma forma nos retribuindo essa audiência. Hoje nós vamos estar envolvidos mais uma vez com um casal querido que vai ser apresentado aqui pela minha esposa Elaine e que tem sido essa companheira de todos os programas. Boa noite, mais uma vez retornando. É um prazer estar com vocês aqui no Cordão de Três Dobras. E nós teremos um casal que irá compartilhar muitos assuntos, muito assunto relacionado à família, ao casamento. Então vai ser muito gostoso. Eu vou pedir para este casal se apresentar para que vocês possam conhecê-lo. Olá, boa noite. Nós estamos aqui, nessa programação, nessa transmissão, e agradecer pelo convite. Nós é que agradecemos, Fábio, a presença de vocês. E meu nome é Faberson, tenho 45 anos de idade, tenho 2 filhas e estamos aqui para servir de bênção para os irmãos. Obrigada. Amém. Muito obrigado. Amém. Passa a palavra para a Deise, que deve completar, né? Sim, eu sou a Deise, tenho 42 anos, nós completamos agora, recente, 21 anos de casado. Amém. Parabéns, que coisa boa. Sexta passada, tem uma semana. E nossas 2 filhas, fruto disso, Isabela e Alice, de 14 e 9 aninhos, completando aí a família. Que coisa boa, gente. Parabéns, viu? Sejam bem-vindos. E hoje nós poderíamos, se tivéssemos que dar um título para a nossa conversa, para esse bate-papo, talvez nós devêssemos os desígnios de Deus para a família, por exemplo, não é? A Bíblia Sagrada, queridos, ela é repleta de passagens que revelam os planos de Deus para toda a humanidade. Ao longo das Escrituras, nós encontramos narrativas e ensinamento que só nos ajuda a compreender o propósito divino para as famílias, para as nossas vidas, né? Uma abordagem, quem sabe, para que a gente pudesse entender a existência de Deus para conosco, nós olharmos para a mobília de todo o universo que foi feito por Ele, né? Ele criou primeiro o universo e depois mobiliou todo esse universo. Puxa vida! Muitas vezes a existência de Deus, eu vejo assim, ela é associada à ideia de um Criador inteligente que projetou e ordenou todo o universo e tudo que nele existe, né? Mas não é só isso, a beleza existencial desse universo, a criação, o propósito de Deus nessa criação, o significado, a presença de Deus também pode ser entendida como um plano divino que atribui o propósito, o significado da vida. Essa é a perspectiva que sugerem a cada indivíduo, a cada evento, a cada família. A natureza humana, por exemplo, Deus e na sua presença pode ser
relacionado com a natureza humana, na nossa busca com essa conexão divina, a nossa capacidade de apreciar toda a beleza, a complexidade existente no mundo todo, né? E tudo que fica no nosso coração, eu penso, gente, que é do tamanho de Deus, sabe? Nada vai ser preenchido, nada, absolutamente nada. Não é uma pesquisa, não é uma orientação, não é um mentor, não é uma autoridade, não. É a presença divina no nosso coração. Amém. E as experiências pessoais que cada qual de nós tem com a família, com Deus, digo. Então, quando a gente olha assim essa existência, aí eu vou lá para a Gênesis e diz assim, Gênesis no capítulo 26, no capítulo 1, 26 a 28, a criação e imagem de Deus. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta na terra. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando eu olho esse versículo aqui, antigamente eu gostava muito, hoje a gente já não vê muito, né? Eu queria matar, frase de para-choque de caminhão, né? Queria matar quem inventou o trabalho. O trabalho foi criado por Deus, não é? Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden para que ele dominasse, para que ele trabalhasse a criação de Deus. Então eu fico olhando e aí a presença de vocês hoje aqui só nos alegra. Por quê? Porque nós sabemos que vocês trabalham com família. Vocês já disseram, vocês pertencem à Igreja Batista do Japim. Japim é um bairro aqui de Manaus, viu, queridos? Então, e por sinal, a Igreja Batista do Japim, ela é filha da nossa igreja, a Igreja Batista de Constantinopla, né? Que prazerzão. E saber que vocês estão aqui trabalhando com família. Eu queria perguntar de vocês, como vocês se conheceram? E onde é que entra o Evangelho na vida de vocês? Qual é a opinião de vocês sobre a família hoje, dentro de um contexto em que estamos presenciando um conceito errado de família? Muito bem, eu vou deixar primeiras damas, né? Pronto. Claro. Aí a gente endossa, né? Que bom. Nós nos conhecemos no ensino médio. Eu tinha 15 anos e ele tinha 18 anos, né? Então, de namoro e noivado já vão uns 26, 27 anos. E nós nos conhecemos assim. E desde lá eu já gostava de ver ele, porque ele não era como os amigos dele. Nós éramos adolescentes, né? Não era de estar com gracinha com as meninas. Aí eu soube que ele era cristão. Eu já tinha um entendimento de que eu não daria certo com alguém não cristão, né? Porque, como você perguntou, onde entrou o Evangelho? Graças a Deus, desde criança, né? Eu já venho da minha avó, dos dois lados, de pai e mãe. Já nasci num berço cristão. Amava, eu já com 15 anos, eu já amava a vivência da igreja. Então, eu já tinha esse olhar de que, assim, para quem eu me interessasse, tinha que ser um homem já do Senhor, né? E ele, ali na escola, já me chamava a atenção e a gente se conheceu assim. Então, o Evangelho também, desde quando nasci numa família cristã. Que bom, e né? Fábio? E exatamente, como a Deise colocou, nós nos conhecemos ali na escola, eu estava saindo, né, da escola, né, ali estava concluindo o 2º grau e ela estava iniciando ali o 2º grau, né? E aí o que a gente vê é justamente a bondade do Senhor, né? Nesse tempo todo. E foi, assim, momentos, né, eu comecei a estagiar justamente na empresa que a gente estava ali saindo da escola e a gente acabou sendo recrutado para essa empresa, né? Certo. E até ia na biblioteca da empresa de vez em quando, mas a intenção era justamente vê-la, né? Então tinha essa questão ali que estava muito forte, né, no nosso início ali de namoro, né? E como, assim, todo um relacionamento que a gente entende como saudável,
Ela disse, você vai pedir do meu pai, né, da minha mãe, então teve todo esse processo assim, aí. Na né? hora. Esse protocolo cristão, né? Vamos dizer assim, né, Deise? Justamente. Quando ele me chamou para conversar, porque o interesse partiu de mim, aí ele falou, se precisar, eu falo com seu pai. Tá aí eu certo. falei, vai precisar sim. Que legal, gente. E aí a gente, nesse período mais franzinho, né, assim, a responsabilidade vindo já, né, e essa questão da família, algo que eu já tinha desde mais novo ali, né, vendo questões em casa que precisavam de um olhar diferente. E mesmo a gente, assim, falando para jovens que estão aí nessa questão do relacionamento, levando isso, precisamos desde jovem considerar isso algo muito sério. Claro. Sim. Até porque você está se envolvendo com outra pessoa que pensa diferente. Então a gente teve muito essa questão ali naquele momento, mesmo que seja um momento ali de euforia, né, que existe ali, você está conhecendo uma outra pessoa. Então o nosso relacionamento ele foi baseado basicamente numa relação ali já meio alinhado ali a um cuidado, a fazer zelo, né? a coisa certa. Poxa, e coisa hoje a boa. gente vê o nosso relacionamento hoje chegando ao que está hoje por questões práticas e que vocês colocaram muito, vendo o trabalho que os irmãos desenvolvem, né, no Cordão de Três Dobras, é justamente questões simples que fazem a grande diferença nos relacionamentos duradouros. Isso Poxa, é muito importante. Que coisa né? boa, Bacana, Fábio. Que é coisa verdade. boa. E aí, amor, você tem alguma Sim. coisa para perguntar? E aí, vocês comunicaram, né, que são líderes do Ministério da Família lá na igreja, né? E como é que vocês estão agora com todos esses 21 anos de casado, com essa experiência no ministério? Fala um pouquinho para nós desse trabalho de vocês, de orientar os jovens casados, também os adultos casados também, que não é só o jovem casado que tem bronca, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho para nós aí do trabalho de vocês. Deise começa de novo. Ok, Eu vou Deise. sempre começar. Tá Então bom. tá. A gente tá lá, né? Esse tempo que eu casei já fui para lá e desde lá sempre envolvidos ou com jovens, professora de crianças e mais recente, desde 2020, com famílias. Foi o ano até da pandemia, né? Em 2020 ficou algo afastado. Aí 2021 foi para outro casal e voltou para a gente. E a gente trabalha muito com seminários de família, né? De levar temáticas importantes e a questão de cursos que você traz para mais perto, né? Sim. As mulheres, os casais, onde a gente consegue ter um compartilhamento maior de questões práticas, de dificuldades. A troca é maior, às vezes, trabalhando num grupo pequeno, né? Então, a gente tem os seminários que acabam sendo bimestrais. O mês de maio é um mês muito forte de família, Sim. toda a igreja envolvida. Uma ênfase maior, né? E os cursos, né, que ajudam mesmo Crescimento, numa né? proximidade, um crescimento que você vê mais palpável, né, nos cursos. Certo. Aí, veja bem, dentro dessa mesma pergunta da Elaine, eu vou pedir aqui do Fábio. Fábio, me diga assim, por exemplo, vocês notaram já algum crescimento, alguma transformação? Qual é o prazer que vocês estão tendo e dando essa continuidade no trabalho lá de vocês, da igreja? O que a gente percebe, irmão Manassés, é que as pessoas, elas hoje, e a gente tem falado muito disso, elas necessitam desse tipo de entendimento, de estudos direcionados, como a Deise colocou, que num seminário, assuntos específicos para os casais, para a família, a gente vê o envolvimento das famílias justamente ajustando aspectos que a gente leva, né, estudos financeiros, de relacionamento, da questão da relação com os filhos. A gente vê que a igreja ela precisa desenvolver ainda mais esses aspectos. A gente, como Ministério da Família da Igreja, a gente tem buscado levar justamente ensinamentos bíblicos e uma visão do que é uma família, buscando realmente o que é a vontade do Senhor, né? Em todos os aspectos.
a gente olha a questão lado profissional, o que eu estou fazendo do meu lado profissional, o que eu posso, de certa forma, influenciar também no meu setor de trabalho, independente de qual área você esteja desempenhando. Né? Então, isso a gente vê como crescimento para as famílias e, claro, a gente acaba buscando também formas de estudos direcionados que fortaleçam ainda mais as famílias. Amém. E quando a gente fala do mês de maio, que a Deise bem colocou, a gente vê um mês de maio que há um envolvimento até dinâmico das famílias se encontrarem, se reunirem e terem a sensibilidade de ver como é que estão as outras famílias, até para orar mais, fortalecer a vida realmente de observar a palavra do Senhor. E esse momento a gente tem visto até nos pequenos grupos aflorarem, coisas que aconteceram no Ministério da Família e agora não estão acontecendo e está sendo contínuo. Né? E isso a gente precisa vivenciar. Ou seja, está multiplicando, né? Que é importante, né? E a gente vê, olha, não, o PG não vai parar, não vai ficar só no mês de maio. O PG agora nós estamos em julho, o PG está... E nós hoje estamos fazendo essa gravação e nós estamos com o PG acontecendo. Isso é importante. Então nós precisamos, como família, realmente estar fortalecendo, oferecendo. Digo para os irmãos aqui, quanto mais nós nos empenhamos em fazer a obra do Senhor, com um testemunho vivo, não só de fala, mas de viver isso na nossa casa, com as nossas filhas, são momentos, irmãos, que não tem preço. Esse aprendizado, né, Fábio? E a gente tem visto o poder do Senhor nesses momentos. E esse trabalho a gente vê muito, mesmo a sede que as famílias estão por causa das suas crianças e os seus jovens, buscando esse direcionamento, que elas criem laços, vínculos na igreja, com amizades que estejam no mesmo intuito. Saudáveis, né, Deise? Para a família, isso, né? Tanto que o último seminário que a gente teve foi até com o Daniel Valente, do Danelson, ele levou sobre as influências digitais, né? Para uma questão muito prática. Acho que é André, né? O André Valente. E a gente levando a ponte com a palavra. Certo. E os jovens se enxergando, vendo os perigos, né? Então, são coisas muito práticas que estão no dia a dia das famílias, né? e traz aquela luz, né? A luz de orientação, a luz da palavra de Deus. E qualquer pai e mãe, né, fica agradecido por esse Então, a gente vê essa cooperação da gente, todo mundo querendo, vendo que está no momento de se unir como igreja para isso. Que coisa boa, né? Gente, nós estamos aqui no nosso programa, um programa semanalmente, o Cordão de Três Dobras, um cordão ligado à igreja, um programa ligado à Igreja Batista de Constantinópolis, né? E você que está nos assistindo, por favor, eu lhe imploro, dê o seu retorno para nós, deixe o seu joinha, continue assistindo, dê sugestão de temas que nós possamos trabalhar aqui com os nossos convidados, seja ele uma autoridade, um sacerdote, um pastor, enfim, alguém que tenha a palavra de Deus como meta. Então nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Amém. Estamos de volta com o nosso programa O Cordão de Três Dobras, um programa ligado à Igreja Batista de Constantinópolis em Manaus. Estamos gostando porque a audiência cada vez está subindo e você que nos assiste aí do outro lado da tela pode muito bem contribuir também, mandando os assuntos, mandando até as reclamações daquilo que você não gostou, para que a gente possa também abordar esses temas. E vamos continuar aqui com os nossos convidados de hoje e eu quero dizer uma coisa sobre os desígnios de Deus para o homem e para a mulher. No livro de Jeremias, no capítulo 29, 11, está um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, diz assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor, planos de vos dar um futuro e uma esperança. Que coisa boa, que coisa gostosa. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O melhor de Deus já veio, o melhor de Deus é Jesus Cristo. Amém. O melhor de Deus já pagou o preço por toda a humanidade. Sabe, meus irmãos,
o que Deus fez depois de criar a família, depois de criar Adão e Eva, ele criou o trabalho, ele criou a família, e foi uma família constituída de um homem e de uma mulher, e disse assim: sejam felizes, amém, sejam abençoados, busquem a minha presença, sejam uma bênção de felicidade, para que vocês cresçam, para que vocês multipliquem-se, para que vocês sejam felizes. E aí estava criada a família. amém. Porém, o homem colocou Deus de lado e deu as costas para o seu Criador, sem respeitar a orientação divina, sem olhar o manual de instrução que lhes garantia felicidade a todos os homens, a todas as mulheres. E hoje nós estamos vivendo a vida em que vivemos hoje. Parece até que o mal suplantou o bem. Uns dizem assim: porque existimos, porque Deus nos criou. E Salomão diz assim: do que reclamamos, senão dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados, sabe? E aí eu fico olhando os desígnios de Deus para o homem. Inclui a sua criação, a imagem, o domínio, o relacionamento íntimo com Ele, a salvação através de Jesus Cristo, a realização de boa obra. A Bíblia nos oferece uma narrativa completa sobre o propósito da vida humana. Eu pergunto para vocês, em resumo, na opinião de vocês, quais os desígnios de Deus para o homem e para a mulher? Sim. A gente entende, né, muito bem colocado lá Jeremias, planos elevados o Senhor tem para nós, né? Amém. A palavra de Deus diz que Ele preparou de antemão obras para que andássemos nelas, e é justamente esse design, já está desenhado por Deus para nós, os nossos campos de responsabilidade, né? Nossas inclinações naturais. Esse é o design divino que precisa ser resgatado, né? O papel do homem, suas inclinações mais naturais, as aptidões mais naturais do homem. Para a mulher, Deus já temperou a mulher com inclinações e campos de responsabilidades que vão fazer esse ajuste da convivência do homem e da mulher, né? O que a gente precisa hoje resgatar, né? Uma família cheia de conceitos errados que não está dando certo. Por quê? Porque desde Eva, né, aquela Satanás fazendo com que cada um distorça suas posições, a mulher tomou a frente, permitiu que o pecado entrasse, e até hoje é a forma que ele age. A gente já ouviu por aí, né? O Satanás, ele não inova em nada, ele repete os atos, e até hoje essa confusão ele quer fazer, nessa inversão do design que o Senhor já criou, né? E o que a gente precisa, e talvez a gente vai conseguir detalhar um pouquinho, coisas práticas de qual é meu campo de responsabilidade, minhas inclinações mais naturais, que eu tenho que amar e abraçar, e para o homem também. Que coisa boa, né, Fábio? Com certeza. Entender o nosso papel, né, como homem. A Deise colocou bem o aspecto ali da mulher, né? E entender isso, a responsabilidade nossa como homem. Se a gente pegar lá no texto de Gênesis 2, capítulo 2, a gente vai ver a graça do Senhor por nós homens. Ele joga a responsabilidade para nós, né? Com relação, ele criou o homem, né? E a questão dele criar o homem, se a gente for pegar esse Gênesis, o livro de Gênesis, e você observar isso, ele criou o homem já com um cuidado. O irmão Manassés foi bem feliz quando ele fez a abertura, colocando justamente o cuidado de Deus de colocar o homem no jardim do Éden. Então ele colocou, alguém tinha que cultivar esse jardim, alguém tinha que manter esse jardim com as flores, né, tudo ali organizado de uma forma que esteja funcional. E aí a gente olhando para nós, homens, a gente vê a nossa responsabilidade de cuidar, né, do nosso jardim. E aí a gente coloca o nosso jardim, logo a gente vê que a gente vai ter uma auxiliadora ajudando isso, e a gente vê desde a criação. E quando a gente não pega isso com uma responsabilidade nós, de homens, de fazer a nossa parte, eu estou realmente cuidando
desse jardim, Isso. né? Pegando essa responsabilidade, trazendo essa responsabilidade para nós, para mim como homem, eu vou estar realmente, de alguma forma, fazendo com que ela faça o papel de forma adequada. E ela vai ser realmente alguém que vai estar auxiliando para que esse jardim ande em equilíbrio. E o Senhor nos chama para isso, para essa responsabilidade. Muito bem. Que coisa boa, né? Verdade. É bom a gente conversar com pessoas que já têm essa vivência, essa experiência, que ela flui natural. Por quê? Porque é o desenvolvimento dentro da palavra, é a unção, é a inspiração que o Espírito Santo traz para cada qual de nós. Quando você coloca a Bíblia, a oração, dentro das suas atividades dominicais, não, diariamente, para que essa convivência, e aí a gente passa a observar certas coisas que acontecem com naturalidade. É verdade. Sim, amor. E você? Isso. O casamento realmente foi Deus que criou, né? Certo. Então, quando ele criou, ele também designou os seus princípios para este casamento, né? E eu quero fazer a leitura da palavra de Deus aqui em Efésios 5, de 22 a 25, que foi estabelecido, através da palavra de Deus, o papel do homem e da mulher. E é muito bom quando a gente tem essas palavras, tem esse entendimento, né? Esse ensinamento para nós praticarmos. E a palavra de Deus diz assim em Efésios 5, 22 e 25. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo. Então, né, falando do papel do homem e da mulher, como vocês falaram aí, Deus, na sua linda palavra, ele mandou os homens amarem as suas esposas. Não é nós amarmos, porque o Senhor já conhecia nosso coração, né? Então, quer dizer, o amor não é um sentimento, não é uma emoção, é uma atitude, né? Então, eu acho lindo isso aqui. E aí eu vou perguntar para vocês, baseado neste papel do homem e da mulher, o homem deve exercer a proteção espiritual da família? E aí, através dessa proteção, o marido protege a esposa, o homem trabalha, a mulher assume os seus papéis, os homens os seus papéis. Falem para nós aí um pouco desse papel homem e mulher. Eu vou entrar antes dela por um aspecto justamente claro. Dessa vez não é a prioridade, dessa vez é a autoridade, é o sacerdote, é o pastor. Amém. O sacerdote agora de defender, né? Certo. Vamos lá, né? Certo. E a gente olhando esse aspecto, a gente vê a nossa responsabilidade. Muitas vezes nós colocamos um esforço muito no nosso trabalho, né? Numa atividade, empenhar aquela atividade com afinco, entregar aquela demanda do nosso trabalho rotineiro, né? Eu trabalho em indústria, né? Então, tipo, nós temos demandas, metas a serem alcançadas e tem que ser entregue. E muitas vezes, satisfatoriamente, nós entregamos aquela demanda. Uhum. E chegamos em casa. O quanto que eu estou disposto em casa a exercer justamente essa entrega, essa responsabilidade, essa proteção, essa liderança, o cuidado com a esposa, com os filhos? Ou será que eu cheguei, já usei todo o meu esforço da minha atividade e não vou fazer mais? E o Senhor, ele tem me chamado justamente a essa atenção, de dizer, peraí, teu trabalho, a tua atividade, tudo que, para que você foi criado, o teu objetivo principal é cuidar da tua família. Então eu não posso descansar em casa sem ver justamente esse cuidado do Senhor em estar levando a palavra, estar orando, como os irmãos colocaram. O sacerdote é aquele que está realmente abrindo a palavra, lendo a palavra, examinando as escrituras, orando e levando a sua família. Muitas vezes nós vemos famílias disfuncionais
porque nós estamos funcionalmente nas nossas atividades, dando todo o nosso esforço para o nosso trabalho e esquecemos a nossa família. Nós temos que virar essa chave do entendimento e dizer, peraí, a minha prioridade é o meu trabalho, meu esforço vai ficar no meu trabalho, o meu esforço também tem que ser na orientação do meu lar, da minha esposa, na orientação, no crescimento dos meus filhos, participar como o papel mesmo de homem. E as minhas filhas verem isso também como uma responsabilidade. Olha, eu quero um futuro esposo igual ao meu pai. Será que as minhas filhas estão tendo essa vista? E a gente tem que se preocupar como pai nessa visão. Sem dúvida. E isso é crescimento, irmão. Isso. E a gente precisa, de forma simples, fazer isso com pequenas atitudes, né? Como nós colocamos anteriormente. Pequenas condições que nós precisamos mostrar para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa esposa, qual que é a importância que eu dou para o meu lar. Eu acho que é isso que nós precisamos fortalecer, né? As nossas relações no nosso lar. E aí, Deise, a mulher? Quer acrescentar, Deise, alguma coisa? Ou você vai dizer, sim, senhor? Sim, senhor. Olha, muito engraçado. Quando eu estava estudando design divino, bem rapidinho, a gente estudando ali 1 Pedro, né, e vai. E Sara chamava Abraão Senhor. Eu estava tão envolvida que eu passei um tempo chamando ele de Senhor. E quando eu parei, eu chamava na brincadeira. Aí minhas filhas eu já estava gostando, irmãos. Aí minhas filhas, mamãe, cadê o senhor? Cadê o senhor? Ele é Senhor. Então, eu digo sim, Senhor, porque é justamente isso, essa submissão que a mulher requer, o Senhor requer da mulher, ela não pode ser pesada quando a gente reconhece que o nosso esposo é um homem que busca ser temente ao Senhor, né? Como Cristo é o cabeça dele, ele é o meu cabeça. Isso. E a gente buscar a compreensão disso na palavra, pedindo que o Senhor nos dê força para entender isso, porque o mundo não vai nos ajudar nessa compreensão. Quanto mais eles nos distorcerem, né? E nós estamos com esses conceitos, às vezes, até dentro da igreja, de que submissão é algo ultrapassado, que submissão é opressão, né? É isso que a gente precisa corrigir para essa nova geração, para mulheres da nossa geração também, de que isso não é opressão, é cuidado do Senhor. Todo limite que o Senhor coloca é cuidado com a gente, porque se eu consigo entrar na missão dele, porque numa última análise, né, homem e mulher é uma instituição unida em matrimônio para refletir a glória de Deus. Sim, para né? a glória de Deus. Então, eu não estou me submetendo a acatar tudo que ele me impuser por causa dos objetivos egoístas que ele tem para a vida dele. Não. Se eu reconheço no meu esposo um homem que tem temor ao Senhor e que eu sei que ele quer glorificar o Senhor com a vida dele, eu entro na missão dele, né? De poder colaborar. Muitas vezes eu já me vi assim atarefada, eu para um lado com atividades na igreja ou fora, e eu penso, não, deixa eu parar um pouquinho aqui, eu vou deixar ele exercer a dele, para que senão ficam os dois fora de casa, os dois longe, né, cuidando do que e o olhar o que a gente, né? o equilíbrio. Isso. Então essa submissão, né? E aí a missão da mulher nessa submissão, e aí tem outros aspectos como quando o Senhor nos criou, né? O nosso olhar mais voltado para nutrir e gerenciar o lar, né? Eu vejo a mulher, ela tem essa visão mais para o interno, para o micro, e o homem é o que vai à luta no externo, no macro. Nenhum dos dois deixa de exercer o potencial que o Senhor deu, né? Mas aplicado da forma correta. O Senhor quer esse meu olhar mais, às vezes, para o meu lar, que nós estamos sendo instigadas a ir em busca de desenvolver um potencial lá na rua. A grande executiva, próspera em tudo, e o lar ficando, né, a desejar. A gente, o que a gente mais vê são as mulheres se lamentando pelo trabalho que um filho dá, né? Dá trabalho, eu não vou mentir, nossa, mas a gente tem que resgatar que é prazeroso. Assim como o Senhor cuida de filhos que dão trabalho, né? A gente também vai ter esse discipulado com os nossos filhos, esse olhar para o nosso lar, o papel da mulher, né? De a gente resgatar isso. É verdade. Por favor, nesse papel que você falou, desempenhar na sociedade, o papel da mulher,
é muito importante a gente ter esse conceito, né, esse princípio, e aprender para poder a gente ter esse equilíbrio, porque nós mulheres, algumas, né, nós conhecemos muitos casais em que a mulher abdicou de trabalhar e cuidar só do filho, ficar em casa, mas tem muitas mulheres que desempenham uma atividade fora aí, fica mais difícil. A responsabilidade é maior. Você ia completar? O que eu ia completar, e é entendimento da palavra, a gente vai ver em 1 Coríntios 11:3, que é o que nós estamos falando aqui. Cristo, o cabeça de todo homem. Interessante falar. Cristo, o cabeça de todo homem. Então ele é meu e seu, irmão Manassés. Sem dúvida. E o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, nós estamos com as nossas esposas aqui. A gente entender isso e levar. E Deus é o cabeça de Cristo. Essa compreensão de cada um no seu lugar é que nos vai dar maturidade suficiente para encarar com afinco esse papel. É verdade. Né, Eberson? Isso o mesmo. que você disse, tudo que a Deise falou também, tudo é muito interessante e bíblico, não é? Porque hoje parece que nós, homens, abdicamos e renunciamos à liderança que foi dada por Deus na palavra para que nós fôssemos sempre o cabeça, o líder, a responsabilidade. Vocês querem ver? Quando Eva pecou, Deus não chamou Eva. Vocês já viram isso? Esse é o ensinamento. Né? Chamou Adão. Chamou Adão. E aí veja só o que aconteceu, né? A consequência do pecado. Hoje, muitos homens já não querem mais essa liderança, estão empurrando essa liderança para as esposas, a educação do filho, a festinha no colégio, enfim. E eu fico pensando aqui que, às vezes, sabe, a responsabilidade de fechar a casa é nossa. É homem, às vezes você diz assim, olha amor, fecha a casa não, você vai fechar a casa. Cuidado, né? Que homem é você? Daqui a pouco nós voltamos, porque nós estamos indo para o nosso segundo intervalo. Estamos de volta com o nosso último bloco do Cordão de 3 Dobras. Nós queremos também avisar aos nossos telespectadores, aos ouvintes que estão nos dando o prazer da sua audiência, que nós também temos uma playlist dentro do nosso canal. Se você perdeu esse episódio ou quer recomendar esse programa para alguém, você pode entrar na página da igreja, que você vai ver lá no YouTube, que você pode remetê-la para alguém. Nós estamos esperando que você faça isso para que a gente continue, para que o programa continue dando audiência. Sabemos que é uma audiência já bem consecutiva, uma audiência que está crescendo cada vez mais. Temos recebido notícias de alguns lugares do Brasil e lugares do mundo também. E isso dá alegria, porque é o compartilhamento da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus sobre família, né? E no nosso último bloco, eu gostaria de enfatizar aqui alguma coisa, de que as mulheres, dentro desse conceito de submissão, a compreensão do desígnio de Deus para a família, isso às vezes, né, diz assim no Novo Testamento, tem uma definição que eu às vezes não gosto muito, mais fraco, não é? Assim, que as mulheres são tenras, mais vulneráveis. Isso não significa, no meu modo de ver, de jeito algum, que as mulheres são inferiores aos homens. Não é isso que a Bíblia quer dizer. No entanto, as mulheres são fisicamente e emocionalmente mais delicadas e, portanto, mais suscetíveis a serem magoadas. De acordo com, na carta de Pedro, de 1 Pedro, no capítulo 3, diz assim: Deus espera que os homens honrem as mulheres por causa dos seus lindos traços femininos e adverte aos homens como se ela fosse um deles. E aí essa compreensão ela vai muito além de algumas coisas, porque nós temos que ter Jesus Cristo como um modelo perfeito de autoridade. Eu pergunto para vocês assim, o que significa o design divino na prática? Bom, design divino, né? Ele é um dos cursos que a gente tem e aprendemos aqui, tá, na Constantinópolis e levamos para lá.
ele é bem abrangente, né? Mas como a gente encerrou falando um pouquinho de submissão, eu vou enfatizar um pouco esse tema que é tão custoso para nós mulheres, né? Entender essa submissão. Quando eu entendo, né, que o Senhor criou a mulher por causa do homem, viu-se uma necessidade, não era bom que o homem estivesse só, e o Senhor cria a mulher por causa do homem, para o homem. E aí eu li uma vez um livro que estuda tipos de homens, era um estudo de perfil, tipos de homem e tipos de mulheres que os completam. Ou seja, me levando a entender como eu preciso entender o perfil do meu marido e eu poder ser essa ajudadora que lhe corresponda, né? Isso está também minha submissão, entender quem é meu esposo, como ele é um homem mais, né, ali dava um perfil como comandante ou visionário, ou um homem estável, e acaba que tem um pouquinho de tudo, para que eu me adeque a ele, né, nessa pegada do que ele tem para executar aqui para a glória do Senhor. E eu também consegui, né, na prática, ver o design divino, tirando as escamas dos meus olhos sobre a liderança que ele tem que ter e que eu tenho que devolver a ele, né? E foi uma coisa que me ajudou até em relação aos homens em geral, a liderança na igreja, esse resgate de respeito. O que o homem quer é ser respeitado, né? E nós temos homens bons à nossa volta. Tanto que quando ele vê assim, quando eu era mais atrevida, eu era do ponto, irmãos, de querer dizer para ele, não, mas tu tem que falar assim, tu não fala desse jeito. Quando eu vou para algum lugar, tu tem que falar assim, assim, assim. Eu queria ensinar ele até a falar, para ver como era a minha, né, visão de que eu era a correta. E não, chegou ao ponto de, estudando a palavra, eu entender que não, deixa eu descansar nisso. Senhor, como é viver sob a liderança realmente do meu marido, né? E aí eu pude me condicionar a isso, começar a tentar exercitar isso, né? E aí eu tive uma experiência, né, de eu começar a parar e nos meus conflitos, né, atribulada com questões diversas, e de eu parar, pôr assim a mão e dizer assim, não, Senhor, agora eu vou ouvir meu esposo. Se o Senhor diz que ele é o líder, tem algo de bom. Mesmo que a cabeça dele vá por raciocínios diferentes, foi o Senhor que fez assim. Então, de alguma forma, eu preciso aprender com ele. A palavra de Deus diz, né? Sim. Aprendam com seus maridos em casa. Eu sei que é uma outra discussão sobre isso, mas vamos lá, deixa eu aprender com meu marido. Então, eu lá numa situação bem difícil mesmo, assim, me atribulando, muito aflita, e eu não aguentava mais. Eu na cozinha, eu parei e falei, amor, é isso. Me diz, me fala, me aconselha, me diz alguma coisa. E eu parei, olhei nos olhos e ele começou a falar e eu querer ouvir. E aquilo, irmãos, foi como um refrigério para mim, no meu entendimento. Eu falo, não, é isso. Eu tenho que olhar por esse lado que ele está falando. E aquilo trouxe um descanso. E como eu lembrei na hora, o Senhor me fez pensar na passagem, né? Porque a gente entende que o relacionamento homem e mulher é um paralelo do Senhor Jesus com a igreja, né? Ele é a figura do Senhor Jesus, né? Nas suas devidas proporções. Claro. E aí veio o texto que o próprio Senhor Jesus diz, lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas, né? Tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, naquela atitude de passar a ouvir mais meu esposo, o que ele tinha para me dar de alerta, de conselho, passou a ser alívio para mim. Isso eu aprendi buscando. O Senhor está falando que Ele é o líder, então eu quero viver isso. Mas que o mundo não queira nos permitir. Sim. O mundo não quer que a gente experimente dessas bênçãos. Né? Como Jeremias que ele leu, eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Me ouve, busca o plano original para a tua vida, que você vai viver grandes bênçãos. É nisso que a gente tem crido e caminhado. Amém. Verdade, né? Amém. E continuando nesse design... Só me permita uma coisa, eu acho interessante o que você disse tudo, né? Mas em Gênesis, no capítulo 1, Deus afirma, né? Deus criou homem e mulher à sua imagem. Né? Indicando uma igualdade fundamental entre ambos. Aí eu fico olhando assim algumas mulheres de posicionamento na Bíblia. Por exemplo,
líderes, mulheres líderes. Esther, Débora, Ruth, são exemplos de mulheres que assumiram posições de liderança e influenciaram significativamente a história de Israel. Profetas, mulheres como Miriam e Ana, que desempenharam um papel profético, transmitindo as mensagens de Deus. Mas vamos voltar aqui para a nossa realidade. Mães e esposa, papel da mulher como mãe, como esposa, frequentemente é enfatizado, mas não de forma a limitar suas outras potencialidades, como você bem disse. Era apenas esse comentário, amor. Pode fazer. Tá certo. E continuando nesse design divino, tanto a Igreja Batista do Japim como a nossa igreja, nós temos como família, nossos pastores têm nos orientado, né, para fazer os estudos de livros, né? E esse estudo do design divino, né, Deise, que encantou tantas mulheres e nos ensinamento bíblico, tudinho. E aí eu pergunto para o Fábioson, é só para as mulheres esse estudo aí, Fábio? O que a Deise falou aí, de tão encantador aí? Irmã, é interessante falar, né? Essa questão, essa pergunta aí, ainda bem que ela, como promove na igreja, eu digo para ela, quando é que vai ter de novo? Porque muda realmente o olhar, né? O olhar do homem que está vendo quer que eu faça todo ano, porque eu ainda não aprendi muito bem. Né? Tem que aprender Tem que aprender mais. Isso. Eu digo, irmã, aflora muito a questão justamente, como a gente tinha falado, dos papéis. E quando o ensinamento do livro, eu vejo como um posicionamento muito forte para as mulheres, da questão não de colocar ela como realmente ali abaixo do homem, mas justamente ela assumindo o papel dela como mulher, com responsabilidade de mulher. E leva justamente o homem a dizer, peraí, eu tenho que assumir meu papel. Então ele dá uma crítica para a gente também. Peraí, ela está assumindo o papel dela, eu preciso assumir o meu papel. Verdade. E é interessante falar disso, irmã, que a gente linka 1 Pedro 5,3, que ele vai falar justamente, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha Somos isso. Nós. Nós precisamos ser modelo, irmã. E quando a gente puxa isso para a nossa responsabilidade, a gente vai ver, peraí, eu realmente estou fazendo de forma adequada e da forma que realmente eu estou examinando a Escritura, aquele homem se portando como não algo dominador, mas algo que eu fale. Irmão, eu tenho aprendido com isso, que até a forma de você falar, Amém. Você convence mais do que de uma forma mais forte, mais dura. E aí a gente aprende com o Senhor Jesus, e justamente a gente vai ver isso, que Ele é manso e humilde. Então a gente pode ser manso e humilde e ser atendido por essa mulher. Sim. E quando a gente vê isso, irmã, é algo que, olha, se praticarmos, a gente vai ver uma constância disso na nossa casa. Isso vai ser reflexo da minha vida, não só mais com a minha família, porque é algo que você está vivendo. Então o teu exterior, o teu relacionamento com as pessoas fora, vai ser um relacionamento diferente. E as pessoas que vão ver, eu quero ter um relacionamento como esse. Porque você não está só vivendo uma condição ali de só você com a sua família, a palavra, mas as pessoas estão vendo da forma como você trata a sua família, as pessoas ao seu redor, elas vão ser influenciadas positivamente. Que é isso que ele está falando. Nós vamos ser modelo do Senhor. Amém. E nós precisamos disso. Glória a Deus, Fábio. Que Amém? Coisa boa, né, amor? Amém. Você tem um comentário, mas eu quero dizer para vocês que o nosso programa está chegando ao final. Entendeu? E aí, de repente passa, é assim, né? É gostoso, né? Os assuntos, tem né? aquele, o versículo lá do cenáculo, né? Que quando o Espírito Santo desceu, diz assim, de repente, né? De repente um vento forte. Foi, de repente aconteceu, eu né? gosto dessa palavra, porque às vezes nós estamos aqui num bate-papo, né? Verdade. Conversando, as pessoas nos assistindo e etc. Aí, de repente,
né? A gente quer mais, de repente aquele gostinho de quero mais, fica mais um pouquinho e não dá, né? Então eu vou pedir que, começando com a Deise, faça as suas considerações finais, Deise, e um prazer muito grande em recebê-lo nesse nosso programa, viu? Se você quiser olhar, dirigir-se aos telespectadores, às outras igrejas, às mulheres, enfim, diga o que você... Tá, eu agradeço aos irmãos pelo convite, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui com essa igreja que a gente tanto admira, com quem a gente tanto aprende e tem sido alimentado, né? Amém. Olhando como exemplo, como modelo, são Manassés, Elaine, obrigada, todo o Ministério da Família. Amém. E a gente está ao dispor do Senhor, né? Temos entendido que a gente precisa ensinar enquanto aprende, né? E aprender enquanto ensina. Sim. Nunca vamos estar numa estatura perfeita, né? Mas a gente precisa compartilhar. Da mesma forma que a gente se espelha em outras pessoas, assim, tem pessoas esperando por nós, né? A palavra de Deus diz que o mundo espera pela manifestação dos filhos de Deus. A gente não pode se acanhar com essas verdades, que são respostas para esses desequilíbrios, né? Essa confiança, a convicção de que é o modelo que mais vai colaborar para o equilíbrio da sociedade. Eu entender que não é diminuir, quando eu entendo que eu devo ser suave, que eu devo ser aquela que traz equilíbrio para as relações, que nutro o meu lar. Amém. Não está tirando o meu potencial. Pelo contrário, se a gente colocasse um olhar de que é aí que está o meu potencial, né? Quando eu consigo formar bons seres humanos, com a minha maternidade, com o meu maternar, né? Coisas que você vê tanta mulher, né, maldizendo a maternidade, achando que, vamos lá, um aborto é qualquer coisa, né? E não. O Senhor nos equipou com uma aparelhagem aqui biológica que aponta para esse nosso papel, né, de sermos maternais. Muito obrigado. Viu? Obrigada, irmão. Obrigada, Deise. Suas considerações finais. Muito bom estar num programa como esse. Eu compartilho da mesma ideia da Deise, né? Que isso é crescimento. Irmãos, quando a gente colocou questões, quando nós estamos numa condição dessa, de responsabilidade, de levar um assunto tão importante como esse, né? Quando a gente vê aí, né, o cordão de 3 dobras, é a presença do Senhor no nosso lar. Amém. E quando a gente considera isso, a gente diz, irmã, que o Senhor, Ele nos fortalece. Então, Ele que nos dá o combustível necessário. E esse combustível ele só vai chegar a queimar da forma que, quando nós estamos examinando as Escrituras. Então, a Deise bem colocou, quando que eu vou estar realmente fazendo o meu papel de maneira absoluta, plena, buscando o Senhor. É verdade. Então, nós não temos vitória se nós não estivermos buscando o Senhor, em qualquer situação. Então, essa busca do Senhor, para pessoas que não conhecem a palavra, ou não buscam o Deus da palavra, você não chega ao seu potencial máximo. Porque se a gente olhar, bem frisado aqui, a característica de Gênesis, aquele homem, nós fomos criados daquela forma. Sim. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa diferente do que nós fomos criados, nós não vamos estar no nosso potencial máximo. É verdade. Então, para termos nosso potencial máximo, irmão, como homem, como mulher, é debaixo da vontade do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. E você, amor? Então, deixando aí essa palavra de ensinamento para nós, com esse casal, né? Aprendendo o papel da mulher, o papel do homem, como a Deise falou, esposas realizadas, maridos felizes, Amém. Famílias ajustadas, né? Então, aprendemos hoje dentro da palavra de Deus que nós devemos perseverar nessa palavra, que tantos temos trabalhado como família, né? Então, obrigada ao casal. Amém. E obrigada a você que esteve conosco nesses momentos. Muito obrigado a você que nos assistiu. Muito obrigado ao casal querido. Muito obrigado. Sucesso lá na coordenação
da família, do Ministério da Família da Amém. Igreja Batista do Japim. Deus abençoe. Leve um abraço do nosso pastor, o pastor Jorge Max, lá para a Amém. Igreja Vamos do levar. Japim também. Muito obrigada. Sabendo que a sina do Evangelho é essa, né? Você estão cansados do trabalho e da luta, mas ainda estamos aqui falando do Evangelho. Aprendendo, né? Como bem ele disse, Uma a gente coisa melhor. desempenha todo o nosso papel lá no trabalho e muitas vezes, quando chega em casa, pega o controle da televisão e diz, não, agora eu mando. E a família toda precisando de um carinho do pai, que Sacerdote, precisa brincar com o filho, que precisa pular com o filho, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Né? Que coisa boa. Aprender, Queridos, né? até o próximo programa, se Deus quiser. Saltitante de alegria nós vamos ficar, se você nos assistir outra vez. Amém. Obrigada. Obrigada.